Daniel 9, vamos fazer a leitura do versículo 1. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre o reino dos babilônios. Senhor, muito obrigado. Quero agradecer ao Senhor o privilégio que temos de ouvir a Tua voz agora. Fale ao meu coração, fale ao coração de cada um dos meus irmãos aqui, para a glória do Seu nome. Amém. Amém? Continuando o nosso estudo, nossa série de sermões aqui em Daniel, sob o tema no mundo, mas não do mundo. Então nós temos visto ao longo aí desses capítulos anteriores o que isso significa, o que isso representa a nós. Então nos últimos 2 sermões nós vimos, capítulos 7 e 8, a parte final aí do livro de Daniel. Nós começamos a parte final lembrando que o livro de Daniel, ele é basicamente dividido em 2 partes. Uma parte histórica, capítulos 1 até o capítulo 6, onde vamos ter histórias narradas ali, acontecimentos, fatos, dentre os quais estão as histórias mais conhecidas da Bíblia, como a fornalha, os jovens ali na fornalha de fogo e Daniel na cova dos leões. Então, nesses 6 primeiros capítulos, são narrativas históricas dentro de um período de 70 anos, que é o período que o povo judeu está ali na Babilônia. Dos capítulos 7 até o 12, é a segunda parte do livro, que é a parte escatológica, vamos dizer. Não é a parte das visões, a parte espiritual do livro, onde nós temos ali revelações de Deus para a vida de Daniel, para Daniel, visões e tudo mais, aonde nós vamos ter uma série de eventos futurísticos também preditos aqui nesses capítulos. E nós já estamos nessa segunda parte, então. Vimos no capítulo 7 os 3 reinos e os 3 animais, a visão que Daniel tem, de um leão com asas, um leão alado. Depois ele tem a visão de um urso e tem a visão também de um leopardo com muitas asas. E o que isso significava? Significava 3 reinos que viriam ali a reinar e a dominar o mundo naquela época em subsequência. Pois no capítulo 8 também, seguindo ali no mesmo período, ele tem a visão dos 2 reinos e dos 2 animais. Então, esses reinos que representam, esses animais, que representam 2 reinos, o carneiro, com um chifre muito grande entre os olhos, e depois o bode, também que vem com uma força muito grande, o carneiro com 2 chifres, o bode com um chifre, e ele tem a visão desses animais. E o que esses animais representam? Representam 2 reinos, que também estariam reinando naquele período no mundo, e veriam em subsequência, subjugariam e tudo mais. E entendemos o que isso significa. Mas o interessante é que não para por aí, Nós temos ainda, e aqui no capítulo 9, Daniel tendo mais uma visão. Só que essa visão aqui, diferente das últimas 2, capítulos 7 e 8, que praticamente foram no mesmo período, diferenciando ali de um pouco tempo uma da outra, essa visão ela já é um pouquinho mais à frente. Capítulos 7 e 8 estão há 15 anos praticamente atrás do capítulo 9. Capítulo 9 aqui já está sobre o reinado dos persas, Medo-Persa. A Babilônia já tinha caído. Olha o versículo 1 ali, no primeiro ano de Dário. Dário foi o imperador, ou a pessoa ali, o chefe dos Medo-Persas, que conquistou a Babilônia. Ele que matou Belsazar no trono, que era o neto de Nabucodonosor, e ele conquista então a Babilônia. E aqui é o primeiro ano. Então, Daniel tem essa visão no primeiro ano de Dário. Então, esse evento, cronologicamente, irmãos, aconteceu logo depois do capítulo 6. Capítulo 6 narra Daniel na cova dos leões, lembram? Também é no reinado de Dário, logo no comecinho. Daniel é escolhido como um dos 3 chefes do estado, abaixo de Dário, e aí ele cai numa emboscada dos outros chefes, que planejam ali, manipulam Dário. Dário decreta ali uma lei, que era proibido fazer orações, se não fosse no nome dele ou com a permissão dele, e aí pegam Daniel, porque Daniel era um homem de oração. E aí Daniel é jogado na cova dos leões, conhecemos a história, Deus o livra ali, e aí então Dário executa os outros homens que planejaram isso contra ele. Depois desses acontecimentos, logo depois, no primeiro ano ainda, é que Daniel tem essa visão.
Daniel provavelmente aqui tinha em torno, irmãos, de 85 anos, então ele já estava assim bem velhinho, bem idoso. Lembrando que ele foi para a Babilônia por volta dos 14, 15 anos, de 13 a 15 anos, ele foi adolescente para a Babilônia. Então aqui já tinha passado o período dos 70 anos do cativeiro na Babilônia, já não era mais a Babilônia. E agora ele está aqui já velho, né? Mas vamos ver ao longo desse capítulo que mesmo assim ao longo de 70 anos ele nunca perdeu a sua fé. Nunca esmoreceu em meio às situações que estavam o cercando ali. E aqui ele ocupava uma alta posição no reino de Dário. Porque depois que Deus o livra da cova dos leões, Dário coloca ele como o segundo homem do reino, só abaixo dele. Ele eleva mais Daniel ainda. Mesmo depois de tudo que aconteceu, Daniel ainda se mantém fiel aqui, irmãos. Mesmo ali no final da sua vida, mesmo depois daquela situação na cova dos leões, o período aqui é mais ou menos entre 539 a 537 antes de Cristo. Lembrando que antes de Cristo a gente conta, de trás para frente. E o que nós podemos dizer sobre esse capítulo, Se pudéssemos dar um título a esse capítulo, ao sermão de hoje, ele seria o quê? A evidência de uma espiritualidade saudável. No mundo, mas não do mundo, vivendo a evidência de uma espiritualidade saudável. Uma espiritualidade saudável, ela vai produzir evidências. E aí, como sempre, muitos até brincam que a Batista tem que dividir em 3 pontos o sermão, pastor Edson? Então, vamos dividir esse capítulo em 3 partes, em 3 pontos, falando sobre isso, a evidência de uma espiritualidade saudável. O primeiro ponto, a leitura bíblica. O segundo ponto, a oração. E o terceiro ponto, a resposta. Então, essas são as 3 divisões no capítulo. Então, você pode anotar aí, gravar, e vamos trabalhar esses pontos. A primeira evidência de uma espiritualidade saudável, irmãos, é a leitura bíblica. O que nós vemos aqui em Daniel, neste capítulo 9 todo, é que a sua vida evidenciava uma espiritualidade saudável, porque ele mantinha uma vida de leitura diária, leitura constante. Os versículos 2 e 3 nos mostram isso. Olha só o versículo 2: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, segundo o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, que as desolações de Jerusalém durariam 70 anos. No versículo 2 nós vemos o quê? Que Daniel ele tinha uma rotina de leitura e meditação bíblica diária. Ele mantinha uma vida de leitura. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros. Livros aqui é menção aos rolos, aos pergaminhos. Porque antigamente, irmãos, os escritos bíblicos não estavam nessa forma que hoje nós temos, de um livro. Bíblia em grego é livro, biblos, biblioteca vem disso, conjunto de livros. Então a Bíblia é a reunião de vários livros, mas na época eles não tinham esse formato, não havia imprensa e tudo mais. Então como que era feito o manuseio, como que era produzido esse material? Eles eram em rolos, que eram chamados de livros. Então cada livro específico era um rolo, era um pergaminho. Isso era feito cópias, manuais, às mãos, com os famosos escribas, eles copiavam, faziam essas cópias. Mas cada livro bíblico, eles tinham ali os seus rolos, ou vários até. Por exemplo, o livro de Salmos eram compostos de 5 rolos. O livro de Isaías, de 3 rolos. Então, vários livros, às vezes, tinham vários rolos, dependendo do tamanho. E quando a pessoa ia ler, então ela pegava um livro, pegava um rolo desse livro. Então, Daniel, possivelmente, irmãos, quando ele foi levado para a Babilônia cativo, quando ele foi levado ainda adolescente, ele juntou uma porção de rolos que ele tinha lá, de livros, e levou junto com ele. Pegou o que dava para abraçar na biblioteca dele lá, pessoal, e levou para a Babilônia. Por quê? Porque os babilônios depois, quando eles invadem Jerusalém, na última vez, eles destroem tudo, o templo e até todos os rolos. Eles destroem a Bíblia. Não sobra nada. Quando eles vão reconstruir o templo, eles acham alguns
rolos, acham ali as escrituras sobre alguns escombros, e os sacerdotes ficam muito felizes com isso. Então esses rolos que ele tinha, esses livros, vêm daquilo que ele trouxe, que ele guardou, e ele mantinha essa leitura, porque era o contato que ele tinha com Deus. Lembra, na Babilônia eles não tinham culto, eles não tinham templo, não tinha um sacerdote ali para falar da lei e ensinar. Então como que ele mantinha viva, irmãos, e acesa a chama da sua espiritualidade, da sua vida com Deus? Lendo as escrituras. Lendo as escrituras. E é tão interessante isso que nós vemos isso acontecendo hoje em nossos dias. Nós temos a tão chamada igreja silenciosa, que cresce num número absurdo em países fechados ao cristianismo, como China, Irã, Coreia do Norte, onde a igreja cresce silenciosamente através do quê? Da simples leitura bíblica. Irmãos que se reúnem em casas, em sótãos, em porões, e fazem leitura silenciosa, e aquilo, irmãos, tem aquecido a espiritualidade dessas pessoas. Acho que eu já comentei aqui, mas hoje nós temos uma estimativa mais ou menos de um número de mais de 100 milhões de cristãos na China, que tem crescido dessa maneira, com a simples leitura bíblica. E não é isso que o apóstolo Paulo vai dizer, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra de Cristo. Ao se debruçar na leitura do texto bíblico, irmãos, o Espírito nos convence, o Espírito trabalha em nós, o Espírito nos mantém vivos, aquecidos, mantém a nossa vida em dia, mantém a nossa vida saudável, é como o nosso alimento diário. Nós não nos alimentamos aqui uma vez por mês, ou uma vez por semana, nós nos alimentamos todos os dias, e com várias refeições ao longo do dia. Aí alguns médicos, nutricionistas recomendam até 5 refeições diárias, né, divididas ali em porções, em horários específicos. A Bíblia, ela é o nosso alimento. E diferente muitas vezes do que hoje nós fazemos, irmãos, que talvez às vezes é só pegar a Bíblia no culto de domingo. Daniel, ele fazia diferente, era diariamente, ele mantinha uma vida de leitura bíblica. E aqui, mais uma vez, ele terminou a leitura de Jeremias. No primeiro ano de seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, segundo o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias. Então ele leu os livros que correspondem ao livro total de Jeremias. Ele mais uma vez leu, e ele acho que ele ficou ao longo desses 70 anos relendo vários desses livros. E aí ele lê novamente o profeta Jeremias. Possivelmente, irmãos, ele conheceu Jeremias, porque Jeremias é um dos profetas que nós falamos do exílio. Ele antecede, ele veio um pouquinho antes da Babilônia invadir Judá. Na verdade, ele foi o profeta que Deus levantou para chamar a atenção de Judá. Foi o profeta que Deus levantou para falar para Judá: se arrependa, porque senão vocês vão cair diante da Babilônia. Se arrependam, se arrependam. E durante 40 anos ele ficou pregando, mas muitos deram ele como louco. Jeremias foi preso. Ninguém ouviu a palavra de Jeremias. Durante 40 anos ninguém se converteu. Durante 40 anos ele foi conhecido como profeta chorão, porque às vezes ele lamentava: Senhor, o que eu estou fazendo? Ninguém está ouvindo. Possivelmente, irmãos, Daniel conheceu ou ouviu Jeremias pessoalmente, porque ele pregava das ruas, ele falava às vezes em voz alta. Possivelmente Daniel pelo menos ouviu Jeremias falando. Imagina, e aí depois ele vê que tudo aquilo que Jeremias falou se concretizou, se cumpriu. E eu fico imaginando Daniel lendo Jeremias e pensando: poxa, eu ouvi ele quando eu era jovem, adolescente, eu ouvi ele falando acerca disso. E novamente ele fala, né, ele relembra aqui, segundo o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias. E aí ele percebe duas coisas, irmãos, ao reler novamente Jeremias. Primeiro, ele percebe o cumprimento da profecia do cativeiro. Finalzinho do versículo 2 ali diz, segundo o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, que as desolações de Jerusalém durariam 70 anos. Deus usou Jeremias para falar ao povo: vocês, se não se arrependerem, vão ser escravos durante 70 anos. Vão sofrer na mão de uma outra nação durante 70 anos. Ou trazer um povo do norte que vai escravizar vocês, vai exilar vocês por 70 anos.
Deus usou o profeta Jeremias, e isso em 2 textos específicos. Jeremias 25, dos versos 8 ao 11, onde Jeremias profetiza aqui o cativeiro, e aí Daniel, quando lê, ele tem a evidência clara do cumprimento dessa profecia. Olha lá, Jeremias 25, do 8 ao 11. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não destes ouvidos às minhas palavras, chamarei todos os povos do norte, diz o Senhor, como também Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre a terra, sobre os seus moradores e sobre todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente, e farei que se tornem objeto de terror, de zombaria, de perpétua desolação. Farei cessar dentre eles a voz de júbilo e a voz de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, o som do moinho e a luz do candeeiro. Toda essa terra se tornará em desolação e ruína, e essas nações servirão ao rei da Babilônia durante 70 anos. Jeremias profetizou isso anos antes da Babilônia sequer ser um império grande. Ele profetizou devido à desobediência de vocês. E aí Daniel, irmãos, no fim do cativeiro, com 87 anos, novamente lendo o seu Carlos, ele percebe isso, fala: olha, se cumpriu, Deus cumpriu aquilo que ele falou através do profeta Jeremias. Mas aí ele lê outro trecho também, onde o coração dele aquece. Ele percebe 2 coisas: se cumpriu a profecia do cativeiro, mas que havia uma esperança do retorno do cativeiro, porque Jeremias também profetizou isso. Jeremias 29, versículos 10 ao 14. Porque assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos designados para a Babilônia, virei a vós e cumprirei a minha boa palavra a vosso respeito, e vos trarei de volta a este lugar, pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperidade, não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis e vireis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vós, diz o Senhor, e mudarei o vosso destino. Eu vos reunirei dentre todas as nações e de todos os lugares para onde vos dispersei, diz o Senhor, e vos trarei de volta para o lugar de onde vos exilei. Ao mesmo tempo que ele percebe que se cumpriu a profecia, já estamos há 70 anos aqui, agora ele percebe também, puxa, Deus falou que ao final de 70 anos ele nos faria retornar para a nossa casa. E aí então, que ele mantém essa chama acesa, finalzinho do versículo 2, ele diz que as desolações de Jerusalém durariam 70 anos, então é somente 70 anos, depois isso vai acabar, e aí ele entra, irmãos, numa campanha intensiva de oração. Ele já orava 3 vezes ao dia, lembra que nós vimos isso lá, Daniel capítulo 6? Mas aqui agora ele entra numa campanha intensa de oração, não é? Uma vida de meditação e oração. Olha o versículo 3, então voltei o rosto ao Senhor Deus, para buscá-lo com oração e súplicas, com jejum, com pano de saco e cinzas. Aí ele se coloca mesmo numa posição de mais oração ainda. Senhor, deu 70 anos. Em casa, quando nós vamos programar alguma viagem assim, de férias, nós gostamos muito, né, de viajar. Hoje ainda estávamos conversando com o Dr. Jaime e a Eva sobre isso. Nós gostamos, eu gosto muito, e de uns tempos para cá nós temos nos esforçado, que eu falei para a Valéria, a gente tem que criar memórias, né? Às vezes a gente passa a vida toda, irmãos, trabalho, casa, aquela coisa muito focada no trabalho, e seus filhos crescem, aí batem asa, né? Saem do ninho, né, Camila? Vão embora, e aí a gente não tem memórias com eles. Quais as memórias? Falei, não, vou criar memórias para as minhas filhas, vou dar trabalho para os maridos depois delas, eles que se viram para depois criarem as memórias deles. Mas eu quero deixar isso, a gente passar esse momento com a família. Então, a gente sempre programa, nem se for pertinho, vamos para algum lugar. E aí assim, vamos viajar? Vamos, quando? Um exemplo, em julho. Irmãos do céu, começa em casa, falta um mês, 20 dias, aí faltando 20 dias já desce todas as malas. Ô Lúcia, larga tudo no corredor da casa. Gente, falta 20 dias. Não, mas já vamos preparando. Aí já não pode mais usar aquela roupa.
Aí assim, Lu, não usa essa roupa que você vai pôr na mala. Não, mas ainda falta. Não, mas não usa, porque depois tem que lavar, tem que passar. Então, sabe, essa expectativa de que chegue logo o dia, e quando falta uma semana? Meu Deus, aí já viu, tá tudo certo com o carro, lavou o carro, já tá tudo ok. Faltando um dia, então não dorme. É aquela expectativa de que vamos viajar, vamos sair. E eu fico imaginando Daniel, irmãos, lendo ao longo desses 70 anos. O cativeiro durará 70 anos, depois o Senhor tirará Jerusalém dessa desolação. Eu vos trarei de volta. Eu fico imaginando ele contando os dias. Ele percebendo, e aí ele vê que aqueles 70 anos passam, e ele fala, Senhor, passou, agora a mala dele talvez esteja pronta no corredor, já com as roupas que ele não usava, já fazia um ano, que já estavam prontas, guardadas, porque ele queria voltar para casa. Mas essa ansiedade, essa expectativa não ficou no campo só da emoção, sabe o que ele fez? Ele foi orar, irmãos. Ele colocou o joelho no chão, o rosto em terra, e começou a orar, a suplicar, Senhor, cumpra a tua palavra, Senhor, cumpra a tua palavra. A oração aqui, irmãos, foi fruto da meditação das Escrituras. Ele leu e aí orou. Ele leu e orou. Ele leu, entendeu a verdade de Deus ali na Bíblia, e aí foi orar para que essa verdade se cumprisse na vida dele. É o que falta muitas vezes para nós hoje. Quando Tiago fala que nós oramos errado, por isso nós não recebemos, e aí o apóstolo João vai dizer lá em 1 João capítulo 5, versículos 14 e 15, que se orarmos segundo a vontade de Deus, Ele nos responde, é que muitas vezes nós não oramos, irmãos, baseado nessa meditação da Bíblia, a gente ora pelas nossas convicções, simplesmente baseado pelos nossos próprios desejos, não é fruto de uma leitura bíblica e meditação, onde você entende uma verdade, e você vai orar para que aquela verdade se cumpra na sua vida. Muitas vezes nós não recebemos e nossas orações, elas não produzem frutos, porque são orações tolas, como Jesus disse aos seus discípulos, vazias, carregadas só de vãs repetições. Mas ele volta o rosto ao Senhor. Além dele orar 3 vezes ao dia, agora ele entra num propósito de oração, irmãos, para buscá-lo, olha ali a continuação do versículo 3, para buscá-lo com orações e súplicas. Um modo mais intenso de oração que inclui intercessão, suplicando agora não só por ele, mas pelos seus compatriotas, pelo seu povo. Senhor, faça-nos voltar à terra. Senhor, completou 70 anos, Senhor, cumpra a tua palavra, esse modo mais intenso de oração, de intercessão para que Deus cumprisse, e através de alguns dispositivos que ele usa aqui, que hoje são um pouco distorcidos em nossos dias, né? Com jejum, pano de saco e cinzas. Jejum, irmãos, na Bíblia é uma disposição sacrificial para estar na presença de Deus. O que significa o jejum, Senhor? Eu abro mão daquilo que eu gosto, daquilo que me dá prazer, daquilo que me sustenta aqui para estar na presença do Senhor. Jejum não é uma moeda de troca com Deus, não é uma barganha como muitos ensinam hoje, já vamos jejuar para que Deus nos dê. Jejum é uma posição que ocupamos diante de Deus de sacrifício, de dizer, Senhor, eu vou dispor do meu tempo agora só para Ti, vou abrir mão daquilo que até que me sustenta, abrir mão da comida, da bebida ou de outras disposições, de outros prazeres, porque eu quero estar diante de Ti. Jejum é uma disposição sacrificial para estar na presença de Deus, e pode incluir qualquer coisa que tenha, ocupa uma posição de prazer em nossas vidas. Eu conheci pessoas que fizeram jejum de rede social, irmãos que já estão há anos sem estar lá, movimentando seus perfis na rede social, bloqueou, ficou lá, falou, não, eu vou fazer um jejum disso, porque eu quero dedicar esse tempo que eu gasto com Deus. Não estou dizendo que é errado, tá, irmãos? A gente usa aqui na igreja as nossas redes para divulgar a palavra do Senhor, mas o jejum é isso, é uma disposição sacrificial para estarmos na presença de Deus. O pano de saco significa humilhação. O que eles faziam? Eles tiravam as vestes que eles estavam usando e se cobriam com panos de saco, que eram trapos, na verdade, eram tecidos simples, assim, que não tinha nada, nenhuma pomparia. E por quê? Porque a roupa naquela época definia qual era a posição que a pessoa tinha na sociedade. Então o tipo de roupa que ele vestia definia. Então se você via uma pessoa andando na rua,
naquele período, a roupa que ela usava ia definir, olha, ele trabalha no palácio, ele é rei, olha, aquela pessoa tem um alto padrão de vida, ou não, a roupa definia. Então, despir-se da roupa e colocar o pano de saco significa humilhação, despir-se do seu eu, do seu orgulho, da sua autocapacidade, dessa ideia de que eu sou suficiente. Quando ele tira a sua roupa e veste pano de saco, ele está abrindo mão diante de Deus da posição que ele ocupava no reino. Ele se coloca em humilhação. E cinzas, irmãos, também é um outro sinal de humilhação mais profundo ainda. Que eles pegavam cinzas e jogavam, cinzas ou terra. Nós vamos ter algumas expressões assim na Bíblia, como por exemplo o caso de Jó também, que joga terra sobre a cabeça. Que é a ideia assim, do nada. Cinza é nada. É algo que foi consumido e cinza não serve para nada. O pó, a terra é nada. Quando a pessoa jogava sobre a cabeça, ele estava dizendo assim, eu sou menor do que isso que está sobre mim. Era uma humilhação mais profunda, era se colocando assim no estado de humilhação total. Senhor, eu não sou nada, eu sou pior que o pó. Eu sou pior que a cinza, que não serve para nada. E aí, ele se coloca diante de Deus, irmãos, com jejum, pano de saco e cinzas. É interessante, né? Hoje, muitas vezes nos é ensinado, principalmente na internet, que não, você tem que se colocar diante de Deus numa posição mais arrogante, mais prepotente. Determina para Deus, pressione Deus, coloque Deus na parede. E a gente vê que Daniel não fazia isso, ele colocou diante de Deus na posição de maior humilhação que ele podia estar ali, irmãos. E qual foi a sua oração? Então, segunda parte do capítulo, dos versículos 4 ao 19, nós temos a oração de Daniel. E aí como foi? Essa oração dele tem 7 aspectos. Primeiro, uma oração com reverência, versículo 4. Orei ao Senhor meu Deus e confessando disse, Senhor, ó Senhor Deus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os seus mandamentos. Primeiro aspecto da oração de Daniel, o que era uma oração com reverência, irmãos? Ó Senhor Deus grande, orei ao Senhor meu Deus, e confessando disse, ó Senhor Deus grande, temível, guarda as alianças. Ele exalta a grandeza de Deus, ele exalta o temor que ele deve a Deus, ele exalta a fidelidade de Deus, quando ele cita aqui, guardas a aliança, ele exalta a misericórdia de Deus, quando ele cita aí, a misericórdia para com os que te amam e guardam os seus mandamentos. Ele se porta diante de Deus com reverência, reconhece quem é. Intimidade, irmãos, não significa falta de temor e reverência. Eu tenho intimidade com as minhas filhas, elas têm intimidade comigo, mas isso não quer dizer que elas não tenham que ter reverência para comigo. Temor diante da autoridade que eu exerço sobre a vida delas. A intimidade, irmãos, não é falta de respeito. A intimidade não é falta de temor. Nós vivemos também em dias onde as pessoas falam, querem trazer um Deus tão pessoal, tão íntimo, que às vezes até a maneira como lidamos com Deus é com essa falta de respeito. Parece que Jesus é um cara que está aqui do nosso lado, que Deus é um amiguinho, e falta a reverência, o temor, a intimidade, irmãos. A intimidade, ela não aniquila a reverência. Jesus é a pessoa mais íntima, ou era quando estava na terra aqui encarnado, mais íntima do Pai, mas nunca faltou com reverência ao Senhor. Sempre se portou com reverência, sempre quando ele se mencionava ao Pai, quando ele falava do Pai, sobre aquilo que ele veio fazer. A reverência é um aspecto da oração. Segundo a confissão, versículos 5, 6, 10 e 11, vamos ler ali, pecamos e praticamos o mal, agindo com impiedade e rebeldia, apartando-nos dos seus preceitos e das tuas normas. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Versículo 10 e 11. E não obedecemos a voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas leis que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso se derramou sobre nós a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, porque pecamos contra ele. O segundo aspecto da oração de Daniel foi com confissão pelo pecado e a maldade que eles haviam praticado.
Confissão por não ouvir a palavra de Deus, quando ele fala, o Senhor usou nossos profetas. Eles falaram com os nossos pais, com os nossos reis, com os nossos sacerdotes. Confissão também pela falta de obediência a Deus, nos versículos 10 e 11. Não obedecemos ao Senhor, por isso essa maldição é justa. A oração, ela tem que ter a confissão. Um outro aspecto foi o reconhecimento, versículos 7 até o 9. A ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós a vergonha. Como hoje se vê aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras, para onde os tens lançado por causa das suas transgressões contra ti. Ó Senhor, a vergonha pertence a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertencem a misericórdia e o perdão, já que nos rebelamos contra ele. A oração, ela tem que ter reverência. A oração de Daniel tinha confissão, mas tinha um reconhecimento. Reconhecimento do quê? Reconhecimento que a Deus pertence a justiça e a misericórdia. E reconhecimento que a ele e a eles, o povo de Judá, pertencia a vergonha. Senhor, o Senhor é justo. O Senhor agiu com justiça, mas nós, a vergonha é nossa. Somos nós que erramos. Reconhecemos a vergonha, Senhor. A vergonha pertence ao homem e a misericórdia pertence ao Senhor. Reconhecer. Daniel reconheceu quem eles eram, o que eles tinham feito na sua oração. E com isso, o quarto aspecto da oração de Daniel é que ele aceitou aquele castigo. Ele entendeu que o cativeiro era a correção, o castigo do Senhor. Versículos 12 e 13. Ele confirmou a palavra que falou contra nós e contra nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós grande desgraça, porque nunca se fez debaixo de todo o céu o que se tem feito a Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça nos sobreveio. Apesar disso, não buscamos o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas maldades e alcançarmos o discernimento na tua verdade. Ele aceita o castigo porque diz, olha, foi-nos falado pela palavra dos profetas que nos aconteceria isso e nós não nos arrependemos. Então, eu nunca vi uma desolação tão grande em Jerusalém. Mas isso está escrito, ele vai citar a lei de Moisés, está escrito. Toda desgraça vai nos sobrevir e nós não nos arrependemos, nós não nos convertemos. Sabe aquele tipo de situação que a pessoa não aprende nem com o próprio erro? Era isso que ele estava falando. Nós não aprendemos nem com o nosso próprio erro, estamos batendo a cabeça no muro. Como diz aí o ditado popular, dando murro em ponta de faca. Não estamos aprendendo, então o castigo é aceitável. E ele continua, quinto aspecto da sua oração, era uma oração com sinceridade, irmãos, versículo 14 e 15. Por isso, o Senhor cuidou de trazer sobre nós a desgraça, pois o Senhor nosso Deus é justo em tudo o que faz. E nós não temos obedecido a sua voz, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e fizeste para ti um nome como hoje se vê. Na verdade temos pecado, temos agido impiamente. E aí ele age com sinceridade, reconhecendo o que tinha acontecido com eles era justo. Era justo, o Senhor cuidou de trazer a desgraça para nós, 14, isso é justo. Com sinceridade, reconhecendo que o que eles fizeram era um grave, irmãos, finalzinho do versículo 15. Na verdade nós temos pecado, agido impiamente. A sinceridade de reconhecer o que fizeram. E aí ele vai interceder, que é o sexto aspecto da sua oração, versículo 16 e 17. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, afasta a tua ira e o teu furor de Jerusalém, tua cidade, teu santo monte, porque os nossos pecados e maldades, nossos pais, fizeram de Jerusalém e do teu povo um objeto de zombaria para todos ao nosso redor. Ó nosso Deus, ouve agora a oração e as súplicas do teu servo, e faze resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário assolado, por amor de ti, Senhor. E ele então intercede, ele dirige-se ao Senhor, a intercessão é ao Senhor, ele reconhece a justiça de Deus, ele reconhece novamente os seus pecados, ele clama para ser ouvido. Ouve, Senhor, o teu servo. Por que ele clama? Por amor ao próprio Deus e à sua glória, não por amor a ele. Por amor de ti, ó Senhor. Restaura o santuário, restaura Jerusalém. Não é por mim, não é porque eu mereço. Não é porque o Senhor tem que dar de volta o que é meu. Não, é por amor ao Senhor. Faça isso. E aí, por último, finalizando a sua oração,
ele expressa isso com confiança, versículos 18 e 19. Ó Deus meu, inclina os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação, e para a cidade que é chamada pelo teu nome, pois não lançamos as nossas súplicas diante da tua face, confiados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age sem tardar, por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. E aí, com confiança, irmãos, ele se debruça nas misericórdias de Deus e não na própria justiça. Ele fala, não confiados na nossa justiça, versículo 18, mas na tua misericórdia, Senhor. Acreditando ali no versículo 19 que o livramento do Senhor viria sobre o povo. Então, Daniel ora ao Senhor com reverência, com confissão, com reconhecimento, com aceitação do castigo, com sinceridade, com intercessão e com confiança. Pontos de uma oração, irmãos, que expressa uma vida de meditação nas Escrituras. E aí, por último, então, nós temos o quê? A resposta de Deus a Daniel. Deus responde a Daniel. Responde em meio à oração dele ainda. Olha o versículo 20. Enquanto eu ainda estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica diante da face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Então, em meio à oração, onde ele ainda estava confessando o próprio pecado, confessando o pecado do povo, e orando pela manifestação de Deus, em meio à oração. Olha que legal. Eu acho que isso aqui nos ensina, abrindo já aqui um parênteses, irmãos, como que devem ser as nossas orações. Que aspectos estão incluídos na nossa oração? São somente orações que têm a ver com as nossas necessidades pessoais e financeiras e físicas ou de saúde? O que tem permeado, quais os aspectos da nossa oração? Enquanto ele estava na oração, confessando o pecado dele, confessando o pecado do povo e orando pela manifestação de Deus, Deus falou com ele quase que de modo instantâneo ali enquanto ele orava. Versículos 21 ao 23. Olha o comecinho do versículo 21. Enquanto eu estava ainda falando na oração. O 20 ele também começa dizendo, enquanto eu ainda estava falando e orando. O 21 de novo, enquanto eu estava ainda falando na oração. Enquanto ele ainda orava, quase que instantaneamente Deus responde para ele novamente. Deus responde através de quem? Do anjo Gabriel, que aparece de novo aqui em cena. Nós já vimos ele aparecendo nos capítulos anteriores. E de novo Deus manda ali Gabriel falar com ele. E aí ele fala, enquanto eu estava ainda falando na oração, Gabriel, o homem que eu havia visto na minha visão anterior. Essa visão anterior que ele teve foi há quase 15 anos atrás. Quando ainda estava lá no reinado de Belsazar, no primeiro, no terceiro reinado de Belsazar. Então, novamente Gabriel aparece para ele aqui. Veio voando rapidamente, tocou-me na hora do sacrifício da tarde. Olha que interessante, Daniel ele tinha os horários marcados dos sacrifícios, mas não tinha sacrifício. Mas quando lá em Jerusalém eles ainda estavam lá, haviam horários dos cultos, que eram os sacrifícios. Então havia o sacrifício pela manhã, que era feito ali entre a primeira e a terceira hora, ou entre 6 horas da manhã e 9 horas da manhã. E havia o sacrifício da tarde, o culto da tarde, que era feito entre as 9 e a 12ª hora, ou seja, entre as 3 horas da tarde e as 6 da tarde. E aí, olha isso, irmãos, ele está há 70 anos na Babilônia sem culto. Não tinha mais sacrifício, não tinha culto, mas olha a referência dele. Veio voando rapidamente e tocou-me na hora do sacrifício da tarde. Ou seja, mesmo Daniel na Babilônia, lembra que Babilônia é o quê? O que é Babilônia? Mundo. Mesmo no mundo, é horário do culto. É hora do culto. Não, vou me retirar, vou orar, é hora do culto. Mesmo na Babilônia, irmãos. Isso é um tapa na cara para mim, irmãos. Porque mesmo nós estando num ambiente onde nós podemos ir ao culto, muitas vezes nós nem nos atentamos a esse privilégio
Daniel não tinha culto, mas ele lembrava da hora do culto, da hora do sacrifício. Ele apareceu durante o sacrifício da tarde, o último sacrifício do dia. Versículo 22. E ele me instruiu e falou comigo: Daniel, vim agora para te dar sabedoria e entendimento. Ele foi instruir Daniel sobre aquilo que ele estava orando. E olha que interessante o 23. No princípio das tuas súplicas, ou seja, no começo, ele nem tinha terminado a oração. Mas não é isso que a Bíblia nos fala? Que mesmo antes da palavra sair da nossa boca, Deus já sabe, já conhece elas. Antes dele terminar a sua oração, nem sequer ele tinha começado direito, Deus já deu a ordem a Gabriel, porque olha ali, ó, no princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim para te declarar, pois é muito amado. Presta atenção na palavra e entende a visão. Tem pontos muito interessantes aqui. Então, antes de Daniel orar, Deus já sabia o que ele ia falar. Gabriel, corre lá. Daniel é o cara que eu amo. É muito amado. Fala para ele essas coisas. E o que o anjo fala para ele? Presta atenção na palavra e entende a visão. Isso significa o quê, irmãos? Que o fato dele ser espiritual, amado por Deus, não isentava ele de ser um crente de verdade e piedoso. Daniel, Deus te ama, cara. Fica tranquilo, vai tudo resolver. Daniel, Deus te ama, mas presta atenção. Eu vou falar, entende o que eu vou falar, rapaz. É aquela coisa assim, você é amado, Deus tem um olhar especial para você, mas isso não te isenta da responsabilidade. Não te isenta de você ter uma... Então entenda agora. E aí o anjo Gabriel fala com Daniel, dos versículos 24 ao 27. E aqui é aquele ponto de tensão no livro de Daniel, né? As famosas 70 semanas, né? Aquela coisa das semanas, e aí, o que vem, o que não vem. E aí o anjo fala sobre um tempo determinado para a restauração, versículo 24. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Ele fala então de um tempo determinado, são 70 semanas, um tempo determinado. Aqui há muitas conjecturas. Muitos afirmam que essas 70 semanas são 70 semanas anos, ou seja, quando Deus dá lá para Moisés a instrução do dia sabático, do período sabático, esse período é instituído em dias, em anos e em décadas também. Então, a cada 6 dias trabalhado, o próximo dia é o dia do descanso. Então, você trabalha 6 dias e o primeiro dia depois de 6 você descansa. Mas também havia o ano sabático. A cada 6 anos de colheita, o próximo ano a terra tem que descansar. Então, é o ano sabático. E a cada 7 anos sabáticos, você tinha o sabático do sabático, se assim a gente pode usar. Então, a cada 7 anos sabático, tinha mais um ano. Então, a cada 49 anos, no 49 descansava, mas os 50 também. Então, aí eram 2 anos de descanso da terra. Eles não podiam plantar nada, de deixar a terra descansar. E aí eles tinham que, durante esse período, guardar, recolher as ofertas, dedicar esse tempo ao Senhor. Então, a maioria entende que essas 70 semanas se refere a um tempo determinado, que quer dizer anos. São 70 semanas aqui desses anos sabáticos, onde cada semana significa que um período sabático, esse período de 7 anos sabáticos, então seria 70 vezes 7, seria o período. Então uma semana seria o período sabático, o ano sabático, ou o período de 7 anos. E aí então ele determina isso, mas na verdade, irmão, o que importa nós entendermos aqui, não é a data precisa, e eu vou fazer os irmãos entenderem isso um pouquinho mais para frente, mas é entendermos que há um tempo determinado para o início e para o fim, ponto. O fim de todo mal, o tempo foi determinado para o fim de todo mal chegaria ao fim, seria o cumprimento da justiça eterna e das profecias, a manifestação do Santíssimo, porque olha o que fala o 24, o finalzinho ali, e trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, para ungir o Santíssimo. Então era um tempo determinado, onde se manifestaria alguém que seria santíssimo. Mas se nós fizermos uma conta rápida aqui, 70 vezes 7 dá 490. E é mais ou menos, irmãos, não é exato, mas é mais ou menos
a distância que nós temos aqui da restauração de Judá, a partir aqui de Daniel, até o nascimento de Jesus. São 490 anos aproximadamente, dá um pouquinho mais, dá um pouquinho menos, mas é mais ou menos 490 anos desse período aqui de Daniel, dessa data de Daniel até o nascimento de Jesus. Um tempo determinado, onde o anjo fala, olha, vai acabar todo o mal e o Santíssimo irá se manifestar. Só que aí o anjo fala no versículo 25 que esse tempo será dividido em 3 partes. Vamos ler lá, 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, haverá 7 semanas. E 62 semanas. Ela será edificada com praças e ruas, mas em tempos difíceis. Então ele está falando o seguinte, olha, depois que for dada a ordem para restaurar Jerusalém, conta 1 semana. E depois mais 62 semanas. Aí, então, ela será edificada, praças e ruas, mas em tempos difíceis. De Daniel aqui, até o período em que Jerusalém é praticamente totalmente construída, reconstruída com Esdras, Neemias e outros, Zorobabel, enfim, que Deus usou ao longo disso, porque é aqui com Dário e depois com Ciro que é dada a ordem para os judeus voltarem para Jerusalém e reconstruírem a cidade. É mais ou menos cerca de 80 anos, irmãos. Por volta do ano de 450, mais ou menos, Jerusalém está totalmente reconstruída com seus muros e tudo mais. Nós estamos numa série de sermões em Malaquias pela manhã, e Malaquias é um pouquinho para frente, é por volta de 430, onde o templo já está funcionando, mas eles não estavam prestando culto corretamente. De Daniel até a restauração completa de Jerusalém são 80 anos. Praticamente uma semana. Então quase esse período de tempo, né? Então, vamos pôr aí mais ou menos esse tanto de tempo, de 70 anos, de 80 anos. E aí ele diz mais 62 semanas, que dá em torno aí de 430 anos. Aí depois desse período, mais 62 semanas, que vão dar 69 semanas, mais 400 anos, 400 e pouquinhos anos, que também coincide com o período em que Jesus se manifesta. Então olha que interessante. Gabriel novamente está apontando para Daniel, irmãos, não o fim somente daquele período de escravidão. Era o que Daniel estava buscando. Senhor, terminou o tempo. O Senhor usou o profeta Jeremias para falar isso. Mas aí Gabriel vem e fala, Daniel, deixa eu te mostrar uma coisa. Não é essa escravidão o seu pior problema. Não é esse cativeiro o pior problema de Judá. Existe um outro cativeiro que é bem pior e que de fato vocês serão libertados. Mas daqui a 70 semanas. Mas daqui a um período determinado. Porque ele estava falando a respeito da vinda do Messias, irmãos. Aquele que de fato libertaria Israel do seu pecado. Libertaria do cativeiro do qual Israel estava preso. Quando o anjo fala para Daniel, talvez Daniel não tenha entendido, por isso que ele fala, sabe e entende, ele começa o versículo 25. Ele fala lá, depois, né, no que nós vimos no 23, você, do 22, entenda o que eu vou falar, presta atenção, porque ele estava falando a respeito da libertação de verdade, a libertação da escravidão, das algemas do pecado, que é isso que nos importa. Irmãos, não nos importa a libertação econômica, política, não nos importa a libertação de qualquer âmbito social ou cultural aqui, nos importa a libertação da escravidão do pecado. É isso que nós temos que ser libertos, é dessa necessidade que o homem precisa, isso que ele necessita, ser liberto do pecado que tem amarrado a sua vida. Do momento da reconstrução de Jerusalém, aqui nós temos 7 semanas. Perdão, eu falei 1 semana, desculpa, haverá 7 semanas. 7 semanas, 7, então vezes 7, dá aí 49, mas são um período de quase 70, 80 anos. Até a vinda do ungido, 62 semanas. Mas aí o anjo fala para ele, e terminará com uma destruição, versículo 26. E depois de 62 semanas, o ungido será tirado, e não estará. E o povo do príncipe que virá destruirá a cidade. E o santuário, o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra, assolações, e assolações estão determinadas. E aí o anjo fala, depois das 62 semanas, então foram 7, mais 62,
São 69. Depois das 62, depois dessas 69 semanas juntos, virá o ungido. O ungido virá, mas ele será tirado do vosso meio. E não estará mais. Aqui ele está dizendo que o ungido será tirado do povo. E ele vai dizer, no 26, e o povo do príncipe que virá destruirá a cidade. Jerusalém será novamente destruída, o santuário também. E o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra. Assolações estão determinadas, ou seja, nunca mais Jerusalém teria paz. Irmãos, depois que Jesus foi tirado da terra, ele morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, por volta do ano 70 depois de Cristo, da era cristã, Roma invade Jerusalém e destrói a cidade, destrói o templo, e os judeus são dispersos pelo mundo. Eles nunca mais seriam uma nação, nunca mais seriam um povo reunido novamente, passariam 1800 anos, irmãos, errantes no mundo, sofrendo perseguições, guerras, assolações, como por exemplo nós tivemos recentemente na Segunda Guerra Mundial, aquela perseguição a holocaustica sobre os judeus, um genocídio enorme. Somente em 1948 o Estado de Israel foi declarado Estado, mas até hoje eles não têm paz. Jerusalém está dividida. No lugar do templo há uma mesquita islâmica. E olha o que o anjo diz no final do versículo 26, até o fim haverá guerra, assolações estão determinadas. Deus determinou para aquele povo, depois da saída do ungido, nunca mais haverá paz em Jerusalém. Irmãos, quando nós lemos e se olhamos, nós vemos Deus, tem misericórdia de nós. Não vai haver paz em Jerusalém, irmãos. Não haverá. Essa semana eu vi, agora, essa semana, postaram na internet um vídeo de vários mísseis sendo lançados em direção a Jerusalém, cortando a noite em vários mísseis. Nunca mais terá paz essa cidade. Mas ele termina dizendo no 27 que tudo está determinado para um propósito. E ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta. E sobre a asa das abominações virá o assolador, até a destruição determinada, que será derramada sobre o assolador. Ele fará uma aliança com muitos por uma semana. Uma semana. Período de 7 anos aí, 70 anos, perdão. 7 anos. Então, durante uma semana, a gente levando em conta isso, ele fará uma aliança com o povo, mas na metade da semana, 3 anos e meio, ele fará cessar o sacrifício e a oferta. 3 anos e meio foram o período correto do ministério de Jesus. Foram 3 anos e meio. E quando ele morre, irmãos, cessam-se os sacrifícios e a oferta no templo, porque o véu se rasgou de alto a baixo. Não era mais necessário o sacrifício, porque o cordeiro já tinha sido sacrifício. Não era mais necessária a oferta, porque o cordeiro tinha sido oferta. E os 3 primeiros, esses 7 anos, que inclui os 3 anos e meio do ministério de Jesus, e os 3 primeiros anos e meio da igreja de Jerusalém, foi o momento de maior expansão do cristianismo ali. A igreja cresceu em Jerusalém até a perseguição, a morte de Estevão, e aonde todos os cristãos de Jerusalém foram dispersos, à exceção dos apóstolos que ficaram na cidade. Todos os outros milhares de crentes tiveram que fugir de Jerusalém, conforme Lucas narra em Atos, a partir do capítulo 8. Deus cumpre o seu propósito, irmãos. Ele cumpre a sua palavra no mundo, mas não do mundo. O anjo fala a Daniel o que vai acontecer, e aí nós podemos tirar algumas conclusões a respeito disso. É possível viver na Babilônia, mas ter uma vida bíblica. Versículo 2 do capítulo 9, no primeiro ano de seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros. Leitura bíblica, uma vida bíblica é essencial para nos mantermos vivos neste mundo, assim como Daniel viveu mais de 70 anos na Babilônia e nunca se contaminou. João 17, versículo 16 e 17, então, eles não são do mundo, assim como eu também não sou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando Jesus ora ali para os seus discípulos, ele fala para o Pai, Pai, santifica-os na verdade, porque eles não são do mundo, assim como eu não sou. E qual é a verdade? É a tua palavra, é a palavra que mantém eles santos no mundo. Daniel viveu 70 anos na Babilônia e nunca se contaminou, porque havia algo que mantinha ele santo,
a devoção diária à palavra de Deus, irmãos. É possível vivermos no mundo, irmãos, sem nos contaminarmos desde que tenhamos então uma devoção bíblica. Em segundo, é possível viver na Babilônia, mas ter uma vida de oração também. Versículo 3 de Daniel 9. Então voltei o rosto ao Senhor para buscá-lo com oração e súplicas. Assim como uma vida bíblica, uma vida de oração é essencial para nos mantermos vivos neste mundo. Daniel, que viveu mais de 70 anos na Babilônia, viveu sempre orando. Sempre orando. Na Babilônia, irmãos, com risco de morte, risco de ser preso, risco de ser lançado na cova dos leões como ele foi. Em Judas 20 e 21 diz: mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Orando, só há um modo de nos conservarmos, orando. É possível viver uma vida bíblica e de oração na Babilônia e ter a revelação divina como esperança. Porque aí nós vamos ver que dos versos 25 ao 27 de Daniel 9, a evidência da vida bíblica e de oração de Daniel foi o quê? Foi a revelação. O anjo revelou a ele o que aconteceria. A evidência de uma vida bíblica e de oração hoje, irmãos, é a mesma. É ter a revelação divina como esperança. Mas não mais essa revelação como Daniel teve de algo que ele não sabia ao certo que seria, mas uma revelação daquilo que já aconteceu. A revelação de que já veio aquele a quem Daniel estava esperando, aquele de que lhe foi falado, aquele que cumpriu as semanas, o período correto, aquele que se sacrificou e morreu por nós. Nossa vida com Deus está baseada naquilo que Ele já fez por nós, neste cumprimento das semanas de Daniel. E agora, diferente de Daniel, irmãos, nós olhamos para frente na esperança da vinda gloriosa do príncipe ungido que reinará para sempre. Diferente de Daniel, que esperava a restauração de Jerusalém, agora nós estamos aguardando, esperançosos, a volta deste que se entregou por nós, a volta deste que completou as semanas de Daniel, que se manifestou naquele período, mas para voltar e reinar por completo, onde nós reinaremos com ele. Em Hebreus capítulo 7, dos versos 26 ao 28, porque precisávamos de um sumo sacerdote como este, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, tendo se tornado mais sublime que o céu, e que não precisasse oferecer sacrifícios a cada dia, como sumos sacerdotes, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo do povo, pois quando ofereceu a si mesmo, fez isso de uma vez por todas, porque a lei constituiu como sumos sacerdotes homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu o Filho, aperfeiçoado para sempre. Daniel teve a revelação de que o ungido encerraria a oferta e o sacrifício, e aqui o autor aos Hebreus confirma, ele encerrou, não mais é necessário o sacrifício diário, porque isso era feito por homens imperfeitos e falhos, mas nós agora estamos debaixo do verdadeiro sumo sacerdote, aquele que cumpriu isso com excelência pela palavra do juramento, pelas escrituras, pela Bíblia, irmãos. No mundo, mas não do mundo. Somente uma vida de meditação, de devoção bíblica e oração vai nos fazer entender realmente a revelação do Senhor, que é a palavra dele. Sem isso nós não vamos entender. O mundo vai parecer loucura, o céu vai parecer uma fantasia, mas uma vida de leitura e de devoção bíblica nos faz entender as promessas do Senhor. E eu vejo isso, irmãos, expresse na própria Bíblia. Pois é possível viver na Babilônia e transmitir uma verdadeira esperança para outras pessoas e até gerações. Daniel viveu na Babilônia, e ao receber essas revelações, e ao viver aqueles 70 anos ali, irmãos, o que ele fez? Ele vai e escreve tudo isso. E ao escrever, irmãos, ele transmite uma verdadeira esperança para outras pessoas e até para outras gerações. Daniel deixou um legado maravilhoso de esperança, não por aquilo que ele fez, mas sobre quem ele escreveu. Quando nós vamos para Mateus capítulo 2, aqui estamos caminhando para o fim já, irmãos. Nós vemos Mateus descrevendo 3 homens que vêm do Oriente,
atrás de um tal rei dos judeus. E eu pergunto para vocês, de onde eles tiraram isso? Quem falou para eles que ia nascer um rei dos judeus naquele período? Historicamente, irmãos, o reino Medo-Persa, que estava ali sobre o domínio de Judá, nessa época em que Daniel escreve seu livro, era um reino, conforme nós vimos nas visões anteriores, que também se expandiu mais para o leste, que foi mais para a Ásia. A Babilônia não foi, mas o Império Medo-Persa, ele foi mais para a Ásia. Ele também dominou mais a região da Ásia. E historiadores já comprovaram isso, irmãos, que havia uma grande biblioteca, havia um grande incentivo dos persas aos registros históricos. E aí nós pegamos, então, historicamente, esses magos ou esses reis orientais, eles vêm de regiões que lá na época de Daniel eram dominados pela Pérsia, estavam sob o domínio da Pérsia. E aí, irmãos, crendo aqui numa especulação, crendo numa esperança gloriosa de que se Daniel escreveu mesmo, como escreveu, está aqui o seu livro na Bíblia, onde ele narra o que aconteceu ali na Babilônia, e se esses escritos ficaram na Pérsia, e se de alguma maneira haviam cópias ali, e gerações futuras começaram a ler sobre um ungido que viria após 70 semanas, que se manifestaria num tempo oportuno. E aí alguns desses historiadores começaram a estudar ano após ano e começaram a dizer, olha, está faltando 69 semanas, olha, agora falta 50, agora falta 30. E aí chega em um determinado momento onde 3 sábios do Oriente falam, cumpriu, é a 70ª semana, esse ungido está para vir. E aí pelo milagre do Senhor, ele manda uma estrela do céu. E essa estrela conduz os magos, mas conduz eles a alguém que eles já sabiam que deveriam procurar, irmãos. Porque eles chegam dizendo, onde está o rei dos judeus? Daniel era judeu. Ele escreve acerca daquele que viria para restaurar o seu povo. 70 semanas depois, 490 anos depois. E aqueles magos saem do Oriente, de uma região onde era dominada pela Pérsia, e vão para Jerusalém atrás do rei dos judeus, aquele que viria ungido. Irmãos, nós não fazemos ideia da esperança que nós podemos transmitir para gerações futuras quando somos fiéis, irmãos, aos escritos do Senhor. Quando somos fiéis à palavra e uma vida de devoção e oração. Daniel talvez não imaginaria a influência que ele teria nisso. Daniel talvez não imaginaria, irmãos, a esperança que ele causaria nessas pessoas. Magos e sábios do Oriente estavam ali atentos à profecia de Daniel. E quando viram a estrela, falaram, esse é o sinal. É ela que nós temos que seguir. E eles seguem e chegam até o menino Jesus para entregar as suas oferendas, os seus presentes ali. Mas eu ainda fico mais maravilhado, irmãos, porque quando nós vamos para Lucas capítulo 2, Lucas vai narrar de outras 2 pessoas que estão à espera da promessa se cumprir no momento certo. Quando José e Maria vão levar o menino Jesus ao templo para ser ali apresentado, circuncidado no momento oportuno, eles entram no templo e tem 2 senhorzinhos no templo. Um senhor chamado Simeão, velhinho, e uma senhora chamada Ana, velhinha lá no templo. E quando Maria entra com o menino Jesus, aquele senhorzinho que ficava ali em oração, olha, e na hora ele fala, Senhor, obrigado. Obrigado porque meus olhos viram a tua salvação. Simeão era alguém que vivia no templo, irmãos, alguém que lia os rolos continuamente. Alguém que com certeza estava esperançoso, irmãos, na profecia de Daniel, de que após as 70 semanas, após os 490 anos, o ungido nasceria. O ungido viria. Eu fico imaginando aquele homem ano após ano, semana após semana, Fábio, no templo, aguardando o dia que aquele menino entrasse. E quando ele percebe Maria carregando o menino, ele olha, pega o menino no colo e fala, Senhor, agora eu posso morrer, porque os meus olhos contemplaram a tua salvação. Agora eu vi, Senhor, pronto, se cumpriu. Do mesmo jeito, Ana, irmãos, quando ela pega aquele menino, ela diz, esse é o Salvador. Ela vê, ela bendiz o Senhor, obrigado, Senhor, porque nós vimos a tua salvação.
Obrigado porque é Ele. Irmãos, nós temos a esperança revelada. Está aqui. Aquelas pessoas tinham acerca da vinda de Jesus e aguardaram ansiosamente. Daniel escreveu e profetizou sobre isso. E o menino nasceu, um filho se vos deu. Mas agora, irmãos, a nossa esperança é outra. Não é mais a vinda de um menino novamente, que virá encarnado, andar entre nós para morrer por nós novamente. A esperança é outra agora. A esperança é que Ele virá em glória eterna. Para aqueles que Ele já redimiu, para aqueles que Ele já salvou. Daniel, irmãos, escreveu algo que acendeu a chama de esperança em muitas pessoas por séculos. E essa esperança está hoje aqui. Cristo está aqui. Cristo está entre nós. Cristo está em nós. Cristo está em você. Cristo está representado e lembrado através do memorial da ceia. Cristo está nas canções que nós cantamos. Cristo está na palavra que nós pregamos, nas orações que nós fazemos. Mas isso é suficiente para vivermos na Babilônia, mas não sermos da Babilônia. Aquelas pessoas não tinham o que nós temos, irmãos. Mas mesmo assim, a esperança na promessa foi suficiente para eles viverem no mundo, mas não serem do mundo. A questão é, nós que já somos beneficiados por aquela promessa que eles esperavam, nós que já fomos alcançados por essa promessa que eles aguardavam, nós que agora só estamos aguardando a promessa de que este que eles esperavam virá somente para nos buscar e determinar o seu reino. Nós já estamos selados para isso. Ele já está lá, irmãos, preparando a nossa morada. Foi essa promessa que Ele nos deu. Eu irei preparar morada a vocês. Foi essa promessa que Ele nos deu. Aonde eu estarei, vocês estarão também. Agora não, mas é daqui a pouco, é já. Aguardem com esperança. Se aqueles que viviam antes de nós, que só tinham esperança da primeira vinda destes, isso foi suficiente para eles viverem no mundo, e nós, irmãos, que já vivendo na esperança deles, estamos vivendo agora a nossa esperança nova, isso é suficiente para vivermos como cristãos neste mundo, para também, como Daniel, irmãos, transmitirmos um legado de verdadeira esperança para outras pessoas e gerações. As pessoas aguardam ansiosamente a volta de Jesus, nós aguardamos ansiosamente a volta de Jesus, nós estamos como os magos, os sábios do Oriente, contando o tempo, aguardando o Senhor. Maranata, vem Senhor, vem Senhor. Nós estamos como Simeão e Ana no templo, aguardando o dia do menino se manifestar. Nós estamos assim esperando o dia que o Senhor vai rasgar os céus e descer, irmãos, em glória. Nós aguardamos isso. É isso que nós esperamos, irmãos. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, ele diz assim: se a nossa esperança em Cristo é apenas para essa vida, somos os mais dignos de compaixão entre todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo é só nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens.